E se a sua maior demonstração de fé nunca fosse vista por ninguém além de Deus? E se, no exato momento em que você sente que está apenas observando à distância, em silêncio, sem protagonismo, Deus estivesse escrevendo com sua história um dos capítulos mais decisivos de um livramento eterno? Neste vídeo, eu quero te convidar a voltar comigo para as margens do Nilo, não como espectadora, mas como alguém que se reconhece ali, no lugar da menina hebreia que observa, que espera, que não é o centro, mas é fundamental. Miriam, antes de ser profetisa, antes de conduzir danças, era apenas uma menina em pé, vigiando um cesto que levava dentro dele um pedaço da promessa de Deus. Ela não abriu o mar, ela não enfrentou Faraó, ela não fez milagres. Mas sua fé discreta, firme e silenciosa, sustentou o plano de salvação de um povo inteiro. Quantas mulheres hoje vivem esse tipo de fé silenciosa, que oram sem serem vistas, que creem mesmo, quando ninguém reconhece? O mundo olha para a performance, para o espetáculo, para a voz mais alta. Mas Deus vê o coração vigilante, o olhar atento, o gesto que ninguém aplaude. E é por isso que essa história precisa ser contada. Miriam não impediu o decreto de morte, mas ela ajudou a manter viva a esperança. E talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje, cercada por notícias de destruição, tentando manter a fé em meio ao caos, tentando acreditar que, mesmo pequena, sua vigilância espiritual faz diferença. E faz, porque Deus encontra as Miriams da nossa geração nas margens, no silêncio, no discernimento. A fé dessa menina não explodiu em sinais visíveis naquele momento. Ela não fez um discurso, não levantou um clamor público, mas ela estava no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa. E é isso que muda o rumo das histórias. Uma mulher posicionada, mesmo sem holofotes. Se você já se sentiu como quem só observa, como quem nunca é notada, como quem está apenas por perto de algo grande, talvez esse vídeo seja para você. Porque pode ser que Deus esteja usando o seu silêncio, a sua espera, a sua fidelidade discreta, para proteger algo sagrado. E acredite, o céu escreve com detalhes aquilo que ninguém mais vê. No próximo bloco, vamos mergulhar no cenário de medo e violência em que Miriam nasceu, e entender por que a fé dela é tão surpreendente, mesmo sem palavras. Se essa introdução já tocou em algo dentro de você, se, de alguma forma, você se enxergou nessa menina na beira do Nilo, vigiando o invisível, esperando no silêncio, então isso não é por acaso. Esse vídeo foi feito com oração, com cuidado e com uma intenção clara: alcançar mulheres que, como Miriam, estão sendo usadas por Deus mesmo quando ninguém está vendo. E é por isso que eu preciso te pedir algo. Se essa mensagem já começou a te tocar, deixa seu like aqui agora. Com um gesto simples, você ajuda essa palavra a chegar em outras mulheres que também precisam ouvir isso. O YouTube entrega mais quando você interage. E cada curtida é como uma semente lançada para alguém que está precisando exatamente dessa verdade. Aproveita e comenta aqui embaixo: eu já estive nesse lugar. Se você já se sentiu essa mulher silenciosa, que vigia, que cuida. Seu comentário pode abrir um espaço de cura, identificação e comunidade para outras mulheres que talvez estejam vivendo a mesma coisa e se sentindo sozinhas. E, claro, se você chegou até aqui, é porque essa história está te alcançando de um jeito especial. Então não sai sem se inscrever no canal. Aqui a gente caminha juntas, um vídeo por vez, explorando como Deus encontra, levanta e revela o valor de mulheres que o mundo insiste em não ver. Clica aí no botão de se inscrever, é gratuito, rápido, e te mantém conectada com mensagens que edificam, consolam e te lembram: você é parte do plano de Deus. A história começa num tempo escuro. Escuro não só porque era noite sobre o Egito, mas porque a esperança estava rarefeita, como o ar nas casas hebraicas sufocadas por decretos de morte. Era como se a escuridão tivesse invadido os ventres das mulheres. Elas já não sonhavam mais com a vida, sonhavam com esconderijos. Porque cada batida do coração de um bebê gerava o medo de um choro ouvido, de um soldado à porta, de mais um filho arrancado dos braços e jogado ao Nilo como lixo. E foi nesse cenário que ela nasceu, Miriam. Mas você percebe? O texto não começa com ela. Como tantas mulheres na Bíblia, Miriam não entra em cena com título, fala ou reconhecimento. Ela está ali, mas à margem da narrativa. Como se a sua presença não fosse suficiente para ocupar uma linha inteira, mas estivesse diluída nos bastidores da história de Moisés. E, no entanto, é nesse silêncio que ela nos fala. E é nesse detalhe que mora o impacto, porque enquanto o faraó vociferava ordens de morte e a mãe de Moisés preparava um cesto de salvação, Miriam observava. Ela não era a protagonista, nem a mulher que gerou, nem o bebê que foi salvo. Ela era a irmã, aquela que não podia fazer muito, mas que se recusava a fazer nada. Aquela que caminhava entre o medo e a fé, entre a impotência e a esperança. Aquela que, mesmo sem saber o final da história, estava ali, vigiando. Essa imagem de Miriam em pé, à distância, olhando para o cesto no rio,
deveria nos parar. Deveria nos fazer pensar em quantas mulheres hoje vivem esse mesmo tipo de fé silenciosa. A fé de quem intercede sem ser notada. A fé de quem cuida dos irmãos sem receber aplausos. A fé de quem caminha ao lado da promessa, mas sem segurar a promessa nos braços. Miriam não fez um discurso, não levantou um cajado, não teve uma visão, mas ela fez algo que talvez, nos olhos de Deus, tenha sido ainda mais precioso. Ela ficou, ela observou, ela esperou, ela permaneceu. E tudo isso enquanto o pequeno cesto desaparecia entre as águas, carregando dentro o que ninguém sabia ainda ser um libertador. Quantas vezes você também já se sentiu assim, como alguém que vê as promessas indo embora num cesto, flutuando, longe do seu alcance? Como alguém que ama, cuida, intercede, mas fica à margem do reconhecimento. Como alguém que sabe que Deus está fazendo algo, mas ainda não consegue ver o final do plano. Miriam não correu atrás do cesto. Ela não tentou mudar o curso do rio. Ela não se jogou nas águas para resgatar o que parecia se perder. Ela confiou, mas não uma confiança passiva. Era uma confiança que observa, que vigia, que espera com o coração pulsando entre o medo e a fé. Porque ela sabia, mesmo que ninguém estivesse vendo, Deus estava. E se o cesto ainda flutuava, é porque a promessa ainda estava viva. Esse tipo de fé é uma denúncia contra a pressa dos nossos dias. Contra a lógica de que fazer muito é sinal de espiritualidade. Contra a ideia de que quem está calado, está parado. Miriam nos mostra o oposto. Há um tipo de fé que se manifesta no silêncio, na vigília, na espera vigilante. E esse tipo de fé tem nome, tem rosto, tem uma história que merece ser contada. E se, no fundo, for esse tipo de fé que Deus procura em nós? Não aquela que impressiona, mas aquela que permanece. Não a que domina os cenários, mas a que está presente mesmo quando o cenário é de incerteza. A fé de quem não aparece, mas sustenta. A fé de quem não é um milagre, mas carrega o coração virado para o céu, enquanto observa o milagre sendo levado pela correnteza, confiando que não vai afundar. E veja bem, essa menina, que começou como observadora em silêncio, mais tarde vai se tornar profetisa, líder, referência entre o povo. Mas tudo começa aqui, com ela olhando, com ela ficando, com ela esperando. Por isso, talvez a sua história também não comece com aplausos ou grandes ações. Talvez comece no bastidor, no silêncio, no lugar onde ninguém vê, ninguém ouve, ninguém valoriza. Mas é aí que Deus planta a semente. É aí que nasce a fé silenciosa que carrega o peso do céu nos ombros. Fé que ninguém aplaude, mas que move o coração de Deus. Se você já se sentiu invisível mesmo fazendo tudo certo, se já teve que observar de longe o que mais ama indo embora sem entender o porquê, se já caminhou com Deus mesmo sem saber onde isso ia dar, você tem algo de Miriam em você. E Deus sabe disso. Ele viu Miriam antes que todos a notassem. E ele vê você agora, mesmo no seu silêncio. O que mais me emociona em Miriam não é apenas o que ela fez, é o que ela carregava por dentro enquanto fazia. Porque quando ela se colocou à beira do rio, observando aquele cesto sumir entre os juncos, ela não estava apenas vigiando um bebê. Ela estava vigiando um destino. Miriam não sabia, e talvez esse seja o ponto mais profundo, que ela fazia parte de um plano muito maior do que os seus olhos conseguiam alcançar. Ela era uma menina, talvez 10, 12 anos, com os pés descalços na margem da opressão, com o coração dividido entre a infância e o chamado. Quantas meninas você conhece que foram empurradas para a vida adulta cedo demais? Que tiveram que cuidar dos irmãos, consolar os pais, calar seus próprios medos para dar força aos outros? Que foram silenciadas, invisibilizadas, tratadas como coadjuvantes na própria história. Miriam representa tantas meninas, tantas mulheres na Bíblia, e fora dela, que foram maduras demais para a idade, espirituais demais para serem ouvidas, fortes demais para serem cuidadas. Ela cresceu sob o peso do decreto de morte e, ainda assim, desenvolveu dentro de si uma sensibilidade espiritual rara, a capacidade de discernir quando é hora de falar, e quando é hora de apenas estar ali. Talvez seja por isso que o nome dela, Miriam, tenha tanto peso. Ele tem origem egípcia, mas ressoava entre os hebreus com um eco curioso, amargura. Sim, o nome de Miriam carrega essa raiz, uma lembrança da dor dos tempos que a formaram. E é aqui que a narrativa nos desconcerta, porque Deus escolheu uma menina marcada pela amargura para fazer parte da libertação mais doce que o povo já experimentaria. Você percebe o contraste? Miriam cresce no ambiente do trauma, mas não se torna prisioneira dele. Ela atravessa o Egito, por dentro, carrega no nome a lembrança do sofrimento, mas carrega na alma a coragem de quem acredita que o mal não terá a última palavra. Ela é testemunha ocular do momento em que a morte foi enganada por um cesto. E essa memória molda toda a sua trajetória, e é aqui que a história se desdobra em uma camada ainda mais profunda. Porque quando a filha de Faraó encontra o bebê e se compadece dele, é Miriam quem surge com uma solução. Uma menina, falando com a princesa do império. Uma hebreia, ousando dialogar com a casa real. Você consegue imaginar o que isso significava?
não era só coragem, era sabedoria precoce, espiritualidade prática, ousadia alinhada com o céu. Enquanto todos os adultos talvez estivessem paralisados pela dor, Miriam se moveu, e não por impulso, mas com uma clareza que só pode vir de alguém que, mesmo jovem, já caminhava com Deus no íntimo. Porque só alguém que conhece a voz do Pai no silêncio consegue falar com precisão nos momentos-chave. Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino? Essa foi a pergunta. E essa pergunta mudou tudo. Foi o ponto de conexão entre o desespero de uma mãe e a compaixão de uma princesa. Foi a ponte entre a dor da escravidão e o milagre da preservação. Foi o momento em que a fé silenciosa virou uma palavra estratégica. Ainda assim, ela cumpre seu papel e sai de cena. Isso, por si só, é desconcertante. Porque nos faz perguntar: será que estamos preparados para sermos usados por Deus, e depois silenciados de novo? Será que aceitamos ser instrumentos e não protagonistas? Será que confiamos o suficiente para agir quando for a hora, e depois nos recolher sem reivindicar glória? Quantas vezes a gente quer ser lembrado, reconhecido, mas Miriam ensina outro caminho, o da entrega discreta, o da missão cumprida sem holofote, o da resposta precisa que não exige palco depois. Isso exige uma fé madura demais para uma menina. Mas é exatamente esse o ponto. Deus usa meninas para fazer coisas de mulher, e usa mulheres para cumprir propósitos eternos, e isso nos faz pensar: quantas vezes Deus já nos colocou em momentos-chave da história de alguém, e a gente nem percebeu? Quantas vezes uma palavra, uma presença, um gesto nosso virou a ponte entre dor e milagre? E mais, quantas vezes Deus quer continuar nos usando assim, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com impacto eterno? Porque, no fundo, esse é o ministério de Miriam. O ministério do bastidor, da palavra certa na hora certa, do silêncio que carrega a fé, da presença que vigia o que os outros deixariam passar, da menina que Deus viu no meio do Egito, e que nunca mais foi a mesma depois de ver um cesto com promessa flutuar entre os juncos. Agora eu quero te convidar a fazer algo simbólico. Se essa parte da história de Miriam tocou você de alguma forma, se você já viveu esse tipo de invisibilidade com fé, com esperança, com entrega, com confiança em Deus mesmo sem ser vista, comente aqui embaixo a palavra vigília. Simples assim. Uma palavra que diga: eu estou aqui. Se você ainda não curtiu este vídeo, essa é a hora. Quando você interage, o conteúdo alcança mais pessoas que precisam dessa mensagem. E se ainda não é inscrita no canal, aproveita agora para se inscrever. Isso fortalece o nosso ministério, e você continua recebendo conteúdos como este, que exaltam o valor da mulher na Bíblia e no plano de Deus. O que acontece depois daquele encontro à beira do rio é quase um silêncio narrativo em relação a Miriam. A Bíblia não nos dá detalhes da sua adolescência, nem descreve suas emoções ao ver Moisés crescendo no palácio enquanto o povo continuava escravizado. Mas, ainda assim, existe algo gritante nesse silêncio: a formação invisível de uma liderança silenciosa. Porque, mesmo fora do texto, Miriam não estava fora do plano. Durante todos os anos em que Moisés viveu entre os egípcios, Miriam permaneceu no meio do povo. Aquele povo que ainda chorava, que ainda fazia tijolos sem palha, que ainda gemia nas noites sem esperança. Ela viu irmãos sendo levados, viu as mulheres esconderem bebês, viu o lamento virar rotina. E, mesmo sem nenhuma linha escrita sobre isso, sabemos que ela permaneceu, não desistiu, não se corrompeu, não perdeu a fé. Isso que, quando Moisés retorna anos depois como instrumento de libertação, Miriam não aparece como surpresa. Ela ressurge como uma mulher já conhecida entre os hebreus, uma voz que tem autoridade, uma liderança que nasceu no silêncio do cativeiro. Você percebe? Miriam não foi chamada para liderar no dia em que Moisés voltou. Ela já liderava antes disso, mas de forma invisível. E essa é uma das verdades mais sublimes sobre a mulher na Bíblia. Sua influência começa muito antes de ser notada. Miriam não precisou de um título, de um cargo, de uma cerimônia para ser relevante. Ela se tornou profetisa por causa da intimidade que já cultivava com Deus. E isso é uma chave espiritual, porque nos dias em que tudo gira em torno de visibilidade, ela nos ensina o valor da preparação oculta. O que será que ela orava, sozinha, durante aqueles anos? Que tipo de cânticos ela entoava enquanto lavava roupas ou cuidava das crianças? Que suspiros ela soltava, só entre ela e Deus, enquanto via o tempo passar e a opressão continuar? Há orações que o céu ouve mesmo quando ninguém mais escuta. E há promessas que florescem no tempo certo, mesmo que tudo pareça estéril por fora. O que Miriam viveu antes do êxodo foi o que a capacitou para o depois. Porque quando o mar finalmente se abre, e esse momento histórico acontece diante de milhões, Miriam é a mulher que conduz o povo no cântico da vitória. Não é qualquer cântico, é o primeiro registro de uma mulher liderando a adoração pública em toda a Bíblia. E isso não veio de repente, veio de um coração que já adorava em secreto, muito antes do milagre acontecer. O cântico de Miriam não é técnico, não é ensaiado, não é produzido, é visceral.
É como se tudo que ela havia acumulado por dentro durante anos finalmente tivesse encontrado voz. E, quando ela pega o tamborim, as outras mulheres a seguem. Você consegue imaginar esse momento? Miriam, agora uma mulher adulta, talvez com marcas no corpo do tempo de servidão, com cicatrizes que o texto não descreve, mas que a alma carrega. E ali, com os pés ainda úmidos da travessia, ela dança, ela canta, ela declara com força: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Não é apenas um louvor de gratidão, é uma declaração de guerra contra tudo que tentou silenciar sua fé. Miriam representa essa mulher que dança porque sobreviveu, que canta porque se recusou a se calar, que se levanta, não por orgulho, mas por fidelidade. E, nesse gesto, ela nos convida a uma reflexão profunda. Qual tem sido a nossa resposta? Depois da travessia? Porque, muitas vezes, a gente atravessa o mar, mas continua com o espírito preso no Egito. Quantas de nós já foram libertas de situações opressoras, mas continuam caladas? Quantas mulheres de fé passaram por tempestades, abusos, medos, humilhações, e agora, do lado de cá, ainda se sentem incapazes de pegar o tamborim e adorar? O que está nos impedindo de dançar a vitória que Deus já decretou? Miriam não esperou um convite, ela tomou a iniciativa, porque sabia que a vitória do povo era também a sua, e sabia que, como mulher na Bíblia, sua voz também era parte do testemunho da salvação. Isso não era apenas sobre Moisés, era sobre ela também, porque a libertação de um povo nunca acontece só pela mão de um líder. Deus move uma geração inteira de fiéis invisíveis, silenciosos, obedientes, até que o momento de cantar chegue. Mas veja, o cântico de Miriam não foi só para celebrar, ele também foi uma forma de ensinar, de lembrar ao povo quem era o Deus que os libertou. Porque, depois da alegria, sempre vem a caminhada, e ela sabia que os dias no deserto não seriam fáceis. Então, sua canção também era memória, era raiz, era âncora para os dias em que a fé vacilasse. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, depois de uma vitória, mas à beira de um novo deserto, sentindo a alegria de ter sido tirada do cativeiro, mas com medo do que vem depois. E é aí que Miriam te ensina, mais uma vez: cante, não por emoção, mas por convicção, porque o mesmo Deus que abriu o mar vai sustentar cada passo seu na areia. A dança de Miriam ecoa muito além da travessia, mas é logo após esse momento de celebração que a Bíblia nos mostra um novo lado dessa mulher, a Miriam que precisa caminhar pelo deserto. E isso muda tudo, porque dançar na beira do milagre é uma coisa, continuar adorando quando o céu parece fechado é outra completamente diferente. A caminhada pelo deserto começa, e com ela vem a realidade dura que nenhum milagre elimina: a vulnerabilidade humana, cansaço, reclamações, desorientação. O povo que celebrou agora murmura, o povo que aplaudiu agora se irrita. E Miriam está ali, vivendo tudo isso de perto. Ao lado de Moisés e Arão, ela forma uma tríade que lidera, orienta e carrega um peso espiritual enorme, mas o deserto também revela o que o Egito escondeu. O que estava calado agora começa a sair, porque o deserto tem esse efeito: ele arranca as camadas, expõe os pensamentos, revela as intenções. E é nesse ambiente de exposição que Miriam enfrenta uma das maiores crises da sua jornada, a crise com a autoridade de Moisés. Em Números 12, somos surpreendidos por um episódio que, à primeira vista, choca. Miriam, a mulher que cuidou de Moisés, que cantou a vitória de Deus, que liderou o louvor, agora está murmurando contra ele. A Bíblia é clara ao dizer que ela e Arão falam contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem ele havia se casado. Mas o texto revela que essa queixa era apenas a superfície. No fundo, a crise era outra. Por acaso o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Não tem falado também por nós? Essa pergunta queima, porque ela revela um desejo profundo de reconhecimento, uma dor não verbalizada de quem, talvez, sentiu-se invisível após anos de fidelidade. Talvez Miriam estivesse cansada de ser sempre a que espera, sempre a que cuida, sempre a que intercede, sempre a que acompanha de longe. Talvez ela quisesse ser vista com o mesmo peso espiritual de Moisés. Não porque duvidava de Deus, mas porque, dentro dela, o silêncio acumulado começou a gritar. Quantas mulheres de fé também passam por isso? Caminham lado a lado com a promessa, sustentam batalhas em oração, mantêm a casa de pé, aconselham, se doam, mas, em algum momento, o coração sussurra: e eu? Será que alguém enxerga o que eu carrego? Será que Deus também fala comigo? Não é vaidade, é cansaço. É o desejo humano de ser vista por inteiro. A crise de Miriam não foi apenas com Moisés, foi com a identidade dela. E o que Deus faz a seguir é surpreendente. Ele desce, pessoalmente, para tratar. Isso por si só já diz muito. Deus poderia ter enviado um anjo, ou falado por meio de Moisés, mas ele mesmo vem, porque quando uma mulher de fé se desvia, ainda que brevemente, Deus leva isso a sério. Não para condenar, mas para restaurar. A correção divina é firme. Deus deixa claro que, sim, ele fala com Moisés de forma especial,
mas também deixa claro que o que Miriam carrega é valioso demais para ser consumido pela comparação. O resultado é duro, ela fica leprosa, é colocada fora do arraial, e, por 7 dias, tudo para. O povo não anda, ninguém avança, porque uma mulher está fora do lugar. Você sente o peso disso? Deus poderia ter deixado o povo seguir sem ela, mas não, ele espera, porque há momentos em que Deus suspende o progresso coletivo, até que uma mulher seja restaurada. Miriam precisava daquele tempo, para refletir, para reencontrar sua essência, e, talvez, para lembrar que sua identidade não vinha do reconhecimento humano, mas da intimidade que ela já possuía com o Eterno. Esse episódio é um espelho para muitas de nós, porque há fases em que nos sentimos fora do lugar, como se estivéssemos em quarentena emocional ou espiritual, isoladas, cheias de vergonha por atitudes impensadas, palavras ditas no impulso, ou mágoas não resolvidas. Mas o Deus que corrigiu Miriam, também a curou. E mais, preservou sua história, ele não a apagou do relato, não a excluiu da narrativa. Pelo contrário, manteve seu nome registrado entre os líderes de Israel. E é isso que nos dá esperança. Nem mesmo nossos erros conseguem anular o chamado de Deus. O que ele começou em nós, ele mesmo se encarrega de completar. Mesmo que, no meio do caminho, precise nos parar por 7 dias para sarar as feridas que não mostramos a ninguém. E, tem mais um detalhe profundo aqui. Miriam só ficou fora do arraial, mas não fora da aliança. Isso é poderoso, porque, às vezes, o silêncio de Deus não é rejeição, é tratamento, é tempo de restauração, é o cuidado dele nos dizendo, você ainda é minha, mas vamos tratar isso juntas. E ele faz isso não para nos diminuir, mas para que voltemos mais fortes, mais humildes, mais centradas nele. Essa pausa que Miriam viveu é semelhante a tantas pausas que mulheres cristãs enfrentam. Afastamentos emocionais, fases de confusão, momentos em que o coração tropeça. Mas a história dela nos mostra que Deus não abandona. Ele espera, ele cura, e ele reintegra. E isso nos prepara para entender o que acontece depois. Porque a história de Miriam ainda não terminou, ela foi curada, reintegra-se ao acampamento, e a vida parece seguir em frente. Mas, para Miriam, algo mudou, não apenas no corpo, mas no interior. O deserto agora tinha um novo significado. Ela já não era só a profetisa da dança ou a irmã protetora de Moisés. Agora, ela era uma mulher que conhecia Deus, tanto no milagre quanto na disciplina, tanto no alto do tamborim quanto no silêncio do isolamento. E é nesse ponto que muitas mulheres se identificam com Miriam de forma ainda mais profunda, porque há momentos na vida em que até conseguimos voltar ao convívio, à rotina, ao normal, mas voltamos marcadas, com um olhar mais maduro, talvez mais cansado, mas também mais rendido, porque quando Deus nos trata, Ele também nos transforma. Miriam agora anda com o povo, mas não há mais registros de palavras dela, não há novos cânticos, novas intervenções. E isso pode parecer, à primeira vista, um apagamento, como se sua influência tivesse sido silenciada. Mas o silêncio de Miriam, neste momento da jornada, não é um silêncio de ausência, é um silêncio de profundidade. Há uma sabedoria, que nasce depois que a alma passa pelo fogo. Uma reverência que brota quando a gente entende que nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser entregue. O que Miriam vive agora é uma fé amadurecida, uma fé que não precisa mais provar seu valor, nem disputar espaço. Ela não está mais tentando ser ouvida, está escolhendo escutar, está discernindo o tempo de falar e o tempo de apenas caminhar. Ela entendeu que seu lugar no plano de Deus não depende da visibilidade, mas da obediência. E isso é precioso demais para ser ignorado. Quantas mulheres hoje estão nessa fase? Não estão mais na empolgação dos começos, nem no desespero das perdas, mas no meio termo entre a dor e a esperança. Um lugar onde não há palco, mas há presença. Onde não há reconhecimento, mas há rendição. Onde tudo parece em pausa, mas o céu ainda está escrevendo promessas. Miriam é a mulher que aprendeu a andar com Deus mesmo quando ele está em silêncio, que não desistiu da caminhada, mesmo tendo sido corrigida em público, que voltou ao povo sem exigir posição, mas carregando um testemunho que ninguém mais tinha, porque há algo que só quem é tratado por Deus carrega, a autoridade de quem foi quebrada e curada. E há um detalhe delicado e poderoso. Miriam continuou viva durante toda a peregrinação. Enquanto muitos caíram no deserto por incredulidade, ela permaneceu. Isso nos diz muito. Ela errou, sim, mas o coração dela ainda era dele. A história dela ainda tinha espaço no plano. E Deus, que é justo, também é Pai. Ele não cancela o que escreveu por causa de um tropeço. Ele disciplina para preservar, corrige para conduzir, e espera, até que a mulher volte para o seu lugar. O tempo passa. E quando Miriam morre, lá no capítulo 20 de Números, a Bíblia diz apenas, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Só isso. Nenhuma homenagem, nenhuma lembrança poética, nenhuma canção. E pode ser que isso cause um incômodo em nós, afinal, ela foi tão importante.
Porque não há uma despedida mais honrosa, mas talvez essa simplicidade seja, na verdade, a maior honra. Porque Miriam não terminou no escândalo, não terminou isolada, não terminou esquecida. Ela terminou caminhando com o povo. Ela morreu entre os seus, no meio do acampamento, depois de ter voltado ao seu lugar. E isso é uma vitória que nem sempre os olhos humanos reconhecem, mas que o céu celebra profundamente. Ela não precisou de discursos, porque a sua história já falava. O seu nome estava escrito, a sua marca já estava deixada na memória do povo e, mais ainda, na palavra de Deus. E isso é o que mais importa. Porque uma mulher de Deus não precisa ser lembrada por tudo que falou, mas por tudo que permaneceu. Miriam permaneceu, com suas falhas, suas forças, suas fases. Ela atravessou mares, atravessou silêncios, atravessou desertos. E, no final, deixou um legado que inspira até hoje. E é aqui que voltamos ao ponto de partida. Aquela menina que vigiava um cesto entre os juncos, que protegia no silêncio, que intercedia sem palco, que se movia em fé mesmo sem entender tudo. Aquela menina cresceu, caiu, foi restaurada, e terminou a jornada não como vítima, nem como heroína, mas como alguém que, mesmo perdida por um tempo, foi encontrada por Deus, e nunca mais foi a mesma. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, porque quando olhamos para Miriam, não estamos apenas estudando uma personagem da Bíblia, estamos enxergando pedaços de nós. Cada mulher que já sentiu o peso da responsabilidade, o fardo do silêncio, a dor de ser disciplinada por Deus, encontra nela um espelho. E, ao mesmo tempo, um caminho. Porque Miriam não representa a perfeição, e isso é libertador. A história dela é a lembrança de que Deus não usa apenas quem nunca falhou. Ele também usa e transforma quem já foi corrigido no meio do caminho. Miriam dançou quando viu o impossível acontecer, mas também parou, em silêncio, quando sua alma precisava ser refeita. Isso é tão real. Quantas vezes não vivemos esse ciclo, de euforia à introspecção, de celebração à pausa, de destaque ao esquecimento? E, mesmo assim, continuamos no deserto, com os olhos fixos na promessa. Miriam conheceu o Deus que liberta, mas também o Deus que corrige. E não fugiu dele, continuou caminhando. Isso fala com mulheres que, mesmo feridas, continuam amando. A presença, que, mesmo decepcionadas, ainda escolhem obedecer. Que, mesmo com cicatrizes, seguem firmes porque sabem que há algo maior em jogo. E talvez, nesse exato momento, alguém esteja assistindo e se perguntando: será que Deus ainda me quer? Será que ainda há lugar para mim depois do que vivi? Depois do que perdi? Depois do que falei, fiz ou deixei de fazer? E a resposta ecoa na jornada de Miriam: sim, há lugar, há perdão, há continuidade, porque o amor de Deus não se desfaz. Com os nossos desvios, Ele nos convida a voltar, a recomeçar, a nos render de novo. Miriam passou por um tempo de silêncio, mas esse silêncio não a desqualificou. E o seu também não vai. Deus faz coisas preciosas no escuro. Ele forma raízes profundas quando ninguém está vendo. Ele restaura a voz que um dia foi calada, e quando ela volta a falar, fala com mais autoridade, fala com unção, fala com verdade. Há mulheres hoje que não precisam de um novo palco, precisam de um novo entendimento, que seu valor não está no que elas produzem, mas em quem elas pertencem, que a graça de Deus não está disponível só nos dias de glória, mas também nos dias de vergonha, que o mesmo Deus que as levantou uma vez, está pronto para fazê-lo de novo, e talvez você esteja exatamente nesse momento, tentando juntar os pedaços do que sobrou depois da disciplina, ou do abandono, ou da rejeição. Talvez você se sinta como Miriam do lado de fora do acampamento, vendo tudo acontecer, mas sem poder participar. E aqui vai uma verdade que precisa ser sussurrada à sua alma: Deus não terminou com você. Ele só está te ensinando a confiar de um jeito mais profundo. É nessa fase que a fé verdadeira nasce. Não a fé que depende de respostas rápidas, mas a que escolhe esperar, que aprende a ouvir, que se contenta com a presença, mesmo quando não há evidência, que valoriza o processo, mesmo sem compreender cada passo. Essa é a fé silenciosa de Miriam, e talvez seja a sua também, porque é um tipo de fé que não grita, mas sustenta, que não aparece, mas intercede, que não se impõe, mas se entrega. E é essa fé que transforma desertos em santuários, que transforma exílio em redenção, que transforma feridas em testemunhos, que transforma mulheres esquecidas em colunas invisíveis da história que Deus está escrevendo. Sim, Miriam errou, mas o que a definiu não foi o erro, foi a permanência, foi a decisão de voltar. E esse é um convite para você hoje. Um convite a continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Um convite a confiar mesmo quando não há garantias. Um convite a se calar, mas não desistir, porque o deserto não é o fim. É o lugar onde Deus trata, molda, purifica. Onde Ele separa o que é dele e o que precisa ser deixado para trás. Onde Ele prepara mulheres para carregar não apenas promessas, mas a glória. Miriam não foi esquecida. Ela foi lembrada de um jeito diferente, gravada nas Escrituras.
citada como referência, e não por ter sido perfeita, mas por ter sido inteira, por ter voltado, por ter continuado, e talvez seja essa a palavra que Deus quer que você guarde hoje. Continue, não é sobre merecer, é sobre pertencer, não é sobre fazer mais, é sobre estar disponível, não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo no escuro, é sobre crer que o mesmo Deus que te viu no cesto entre os juncos, ainda está de olho em você agora, e se Ele ainda está olhando, então ainda há algo a ser vivido, e tem. Algo que ainda não falamos, mas que pulsa forte na história de Miriam. Algo que talvez nunca tenha sido dito com todas as letras, mas que está ali, nas entrelinhas da sua trajetória. O poder de uma mulher que intercede em silêncio, que observa a distância, que permanece à beira do rio ou do deserto, não como quem está excluída, mas como quem está atenta. Quando pensamos em Miriam lá atrás, na beira do Nilo, olhando o pequeno cesto deslizar pelas águas, é impossível não sentir a tensão daquela cena. Ela não gritou, não tentou chamar a atenção de ninguém, não fez escândalo, não correu para os braços da mãe com desespero. Ela apenas ficou ali, conectada com algo maior do que ela podia controlar e isso nos ensina tanto, porque, no fundo, existe um tipo de fé que se expressa assim, de forma quieta, mas intensa, de forma oculta, mas indispensável. Há mulheres que não estão no centro da cena, mas estão de pé nos bastidores da história. Mulheres que oram sem serem vistas, que choram enquanto sustentam outros, que abrem mão do protagonismo, mas são colunas invisíveis daquilo que Deus está construindo. Você já parou para pensar no quanto Miriam viu, sem ser vista? Ela viu o cesto ser solto, viu a filha de Faraó encontrá-lo, viu seu irmão ser acolhido, e, anos depois, ela viu esse mesmo irmão libertar uma nação. Ela assistiu de perto o desenrolar do plano de Deus, e em muitos momentos, tudo o que ela pôde fazer foi observar. Mas acredite, há um peso eterno no olhar de uma mulher que observa em oração. Tem orações que são silenciosas, mas rasgam os céus. Tem gestos que ninguém aplaude, mas movem o coração de Deus. Tem presenças que não fazem barulho, mas sustentam batalhas inteiras. Miriam nos ensina que há força no silêncio, que há intercessão no anonimato, que há glória nos bastidores, e talvez você esteja vivendo exatamente esse papel agora. Talvez você seja aquela que vigia, que intercede por filhos, por marido, por sonhos que ainda estão em forma de semente. Talvez você esteja à margem, vendo a vida acontecer à sua volta, se perguntando se Deus ainda te vê. E a resposta é sim. Ele vê, Ele ouve, Ele sabe, e Ele honra. Porque o Deus que honrou a fidelidade silenciosa de Miriam, é o mesmo que honra a sua. Não importa se você não tem palco, não importa se ninguém menciona seu nome, não importa se os outros acham que você está apenas à margem. Deus sabe que você está posicionada, disponível, sabe aquela sensação de estar apenas segurando as pontas, de manter tudo em pé enquanto tudo parece desmoronar. Sabe aquela dor que ninguém viu? Aquela oração que ninguém ouviu? Aquela escolha de permanecer quando teria sido mais fácil desistir? Deus viu tudo, cada detalhe. E, ainda que ninguém tenha percebido, isso tem peso eterno. Miriam representa essas mulheres. As que não desistem mesmo quando ninguém reconhece. As que permanecem mesmo sem aplausos. As que continuam crendo mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mulheres que intercedem pelos outros, mesmo quando elas mesmas estão cansadas. Que se colocam na brecha. Que não têm todas as respostas, mas têm uma fé que sustenta. E talvez você esteja entendendo agora que esse papel, apesar de silencioso, é um chamado. Que não é menos espiritual por ser invisível. Que não é menos importante por não ser público. Que a mulher que intercede é tão parte da promessa quanto aquela que a recebe. Que quem ora em silêncio participa da vitória que será celebrada em voz alta. Miriam não precisou anunciar que estava ali. Ela apenas estava. E isso foi suficiente. O plano de Deus avançou, em parte, porque ela estava posicionada, sem distrações, sem hesitações. E hoje, o céu ainda se move por causa de mulheres assim, que não param, que não se cansam de vigiar, que continuam intercedendo mesmo quando tudo parece em silêncio. Talvez você seja essa mulher, aquela que caminha com o coração apertado, mas mantém a postura firme, aquela que carrega promessas alheias no colo da alma, aquela que ninguém nota, mas que Deus observa de perto. Você não está esquecida, você está escolhida, escolhida para ser sentinela do que Deus está prestes a fazer, e não pense que sua vigilância é pequena. Há destinos que serão preservados por causa da sua fidelidade. Há libertações que virão porque você ficou de pé. Há milagres que acontecerão porque você decidiu não sair da posição. Você já pensou que, se Miriam tivesse se distraído, o cesto teria passado? Que, se ela tivesse ido embora antes da hora, talvez não estivesse ali para oferecer à filha de Faraó uma solução? Que, se ela tivesse desistido no meio do caminho, talvez Moisés não tivesse tido a mãe por perto para amamentá-lo nos primeiros anos? Tem escolhas silenciosas que preservam futuros inteiros.
E é por isso que a sua permanência importa tanto. Se na margem do rio Miriam era a sentinela silenciosa, no deserto ela se tornaria testemunha da promessa em movimento. Ela não ficou para trás. Deus não a deixou ali, parada no início da história. Ela caminhou ao lado de Moisés, ao lado de um povo inteiro. Caminhou carregando não só suas sandálias, mas também memórias, cicatrizes e expectativas que, talvez, nem ela soubesse como expressar. E essa passagem, do rio para o deserto, fala de tantas mulheres que viveram algo semelhante. Mulheres que passaram anos à margem, observando, intercedendo, esperando, segurando pontas invisíveis, e que, de repente, são chamadas a caminhar, a sair do lugar seguro da vigilância e entrar no terreno árido da travessia. O deserto é, muitas vezes, o lugar onde Deus nos tira da margem para nos colocar em movimento. Mas não é um movimento fácil. É o tipo de caminho que desgasta o corpo e sacode a alma. E é ali, no meio da areia, do cansaço, da repetição, da aparente ausência de direção, que o silêncio ganha novos tons. Miriam, que antes via o rio correr, agora via a poeira subir. E talvez ela tenha se perguntado, muitas vezes, para onde estamos indo mesmo? Quantas mulheres hoje estão exatamente nesse ponto? Saíram da margem, obedeceram ao chamado, deixaram o Egito, mas agora estão no meio do nada. E o que antes era expectativa, virou exaustão. O que antes era intercessão, virou dúvida. O que antes era fé pura, virou peso. E é nesse cenário que Miriam se destaca de novo, porque ela não apenas caminhava, ela adorava. Exatamente isso. Lá no capítulo 15 de Êxodo, quando o povo atravessa o mar e vê a vitória de Deus, é Miriam quem pega o tamborim. É ela quem começa a dançar, a liderar outras mulheres em adoração. É como se a mesma mulher que ficou calada à beira do Nilo, agora tivesse encontrado sua voz. Como se o silêncio da intercessora tivesse amadurecido para o louvor da guerreira. Como se Deus estivesse dizendo a ela e a todas nós, o tempo de observar passou, agora é hora de proclamar. E aqui existe uma virada muito profunda. Deus não apenas ouve as mulheres que intercedem em silêncio. Ele também levanta essas mulheres para cantarem vitórias em público, para liberarem sons que quebram cadeias, para moverem atmosferas com louvores que nascem do deserto. E não era qualquer adoração. Era uma adoração que conhecia a dor, que conhecia a espera, que conhecia o silêncio, que conhecia o tempo de ser invisível. E talvez por isso mesmo, era tão verdadeira. Quantas de nós carregamos um louvor assim? Um louvor que não nasceu no palco, mas no cesto do Nilo. Que não foi forjado no conforto, mas no desespero da espera. Um louvor que não depende de plateia, porque nasceu nos bastidores da fé. Miriam liderou as mulheres com tamborins. E isso não era um ato superficial, era um símbolo espiritual. O tamborim, naquele contexto, era um instrumento de celebração, de guerra e de proclamação. E ela os carregava consigo. Em pleno deserto, isso quer dizer que, mesmo sem saber quando o mar se abriria, mesmo sem saber como Deus os conduziria, Miriam já levava com ela os instrumentos de adoração. Ela estava preparada. E isso nos ensina algo profundo. A mulher que vigia também precisa ser a mulher que adora, que celebra no meio da travessia, que encontra um ritmo divino mesmo no terreno mais seco da alma. Tem desertos em que o único som que você vai ouvir será o som do seu tamborim espiritual, a batida do seu louvor, a constância da sua adoração, a firmeza do seu "ainda assim eu confio". E pode parecer pouco, pode parecer tolo, pode parecer estranho, mas o céu se move quando uma mulher adora em pleno deserto. Miriam fez isso. E, com esse gesto, ela não apenas adorou, ela liberou outras mulheres para fazerem o mesmo. É como se, ao tocar o tamborim, ela estivesse dizendo: "Ei, você que também ficou à margem, agora chegou sua hora de cantar. Você que intercedeu em silêncio, agora é tempo de levantar sua voz. Você que esperou tanto, chegou a hora de celebrar", e isso ecoa até hoje. Ainda há mulheres com tamborins nas mãos, mesmo depois de tantas feridas. Mulheres que, apesar de tudo, ainda escolhem louvar, que ainda encontram força para declarar que o Senhor é fiel, que ainda têm voz, mesmo que tenham sido silenciadas por um tempo. Talvez você esteja vivendo esse exato momento. Um ponto da jornada em que, mesmo cansada, você sente que algo está mudando, que o deserto ainda é real, mas a sua fé está começando a soar mais alto, que seu coração está batendo em outro compasso. Que, mesmo sem ver tudo resolvido, você sabe, o louvor é a sua arma agora. Miriam nos mostra que a mulher que caminha no deserto não precisa perder sua adoração. Que não é porque você saiu da margem que perdeu sua identidade. Pelo contrário, talvez seja no caminho, no calor, na travessia, que você vai encontrar sua verdadeira voz. E se até aqui você se viu como a vigilante silenciosa, agora, talvez seja a hora de reconhecer que você também é aquela que carrega o som da vitória, o som da fidelidade, o som de quem conhece a dor, mas não deixa de celebrar a graça. E a mulher que um dia segurou o tamborim, agora vai lidar com um peso diferente, o peso do próprio coração.
porque o deserto não apenas testa nossa força, ele revela quem somos quando o aplauso some, quando a espera se estende e quando a liderança parece tomar rumos diferentes do que imaginávamos. Miriam, depois de cantar, continuou caminhando. E os dias passaram. O calor aumentou. A rotina da travessia foi se tornando mais difícil. As decisões, mais exigentes. E Moisés, aquele bebê que ela vigiou nas águas, agora era o homem que guiava toda a nação. Só que havia algo ali, algo que talvez Miriam nunca tivesse nomeado antes. Um sentimento silencioso, uma comparação velada, uma ferida oculta, uma crise de identidade. Um sentimento que, talvez, habite o coração de muitas mulheres hoje, porque há momentos em que, mesmo depois de servir, de caminhar, de cantar, a alma começa a perguntar: e eu? Será que Deus me vê? Será que ainda me usa? É como se a mulher do cesto, da margem, do louvor, agora estivesse se sentindo invisível na história que ajudou a construir. E isso dói. Dói profundamente. Miriam conhecia Moisés como poucos. Ela estava lá desde o começo. Sabia do chamado dele antes de todo mundo. Sabia dos bastidores. Sabia da história que ninguém mais sabia. E, de repente, é como se ela estivesse sendo colocada à margem da liderança, da decisão, do reconhecimento. É o tipo de dor que não se fala com facilidade. Porque não é inveja, não é orgulho, é saudade de ser vista, é carência de propósito, é cansaço de ser sempre a que ajuda, mas nunca a que é ouvida. É aquela vontade de gritar: eu também sou usada por Deus. Talvez você entenda esse sentimento. Talvez já tenha vivido esse ponto da caminhada em que começa a se perguntar se ainda é relevante, se a unção ainda está sobre você, se aquela mulher cheia de fé que um dia adorou com tamborins, ainda mora aí dentro. Miriam viveu essa crise. E ela não foi ignorada por Deus. O texto diz que o Senhor ouviu as palavras dela e reagiu, mas de um jeito que, à primeira vista, pode parecer duro. Miriam é acometida por uma lepra, fica branca como a neve, e precisa ser isolada do acampamento por 7 dias. À primeira vista, isso parece um castigo severo. Mas, quando olhamos com mais cuidado, percebemos algo mais profundo. Deus não estava rejeitando Miriam. Ele estava tratando uma dor invisível, uma ferida que já morava nela fazia tempo, e que precisava ser trazida à luz. Às vezes, Deus precisa nos separar por um tempo, não porque nos rejeita, mas porque nos ama demais para deixar que a comparação nos destrua. Porque Ele conhece as raízes da nossa frustração. Porque Ele sabe quantas vezes servimos caladas, choramos caladas, ajudamos caladas, e acumulamos ressentimentos não ditos. E o que Ele faz com Miriam é, paradoxalmente, um ato de cuidado. Ele a expõe, para restaurá-la. Ele a separa, para curá-la. Durante aqueles 7 dias fora do acampamento, Miriam talvez tenha voltado no tempo. Talvez tenha lembrado do rio, do cesto, da criança chorando. Talvez tenha lembrado da travessia, do mar se abrindo, do louvor espontâneo. Talvez tenha chorado, não pela lepra, mas pela dor de ter se perdido de si mesma. E isso é algo que muitas de nós precisamos reconhecer. Não é que Deus se afastou. É que, às vezes, somos nós que nos perdemos no caminho. Perdemos nossa essência, nosso foco, nossa identidade. E Deus nos permite parar. Nos isola por um tempo, para nos devolver inteiras. O mais bonito desse episódio é que o povo não seguiu viagem sem ela. O acampamento inteiro ficou parado até que Miriam fosse restaurada. Porque, para Deus, ela ainda era importante, ainda era parte, ainda era necessária. E isso é um recado forte para tantas mulheres feridas hoje. Você ainda é parte da promessa. Deus ainda vai esperar por você. Você pode ter errado, pode ter se frustrado, pode ter questionado, pode até ter sido afastada por um tempo, mas Ele não te descartou. Ele te ama demais para te perder no meio da travessia. E assim como fez com Miriam, Ele vai te restaurar, porque há algo precioso em toda essa dor. Há um reencontro acontecendo no silêncio. Há uma mulher sendo curada não só na pele, mas na alma. Há uma identidade sendo reconstruída. E, quando esse processo terminar, quando o tempo do isolamento passar, a história ainda não terá acabado, o som dos tamborins ainda vai ecoar. Há silêncios que gritam mais do que palavras. E há mulheres que, mesmo depois de um tempo de crise, disciplina ou isolamento, voltam a caminhar com mais autoridade do que antes. Porque o deserto não é só cenário de queda. Ele também é lugar de resgate. E Miriam, aquela que um dia ficou 7 dias fora do acampamento, retorna, não como quem volta em desonra, mas como quem foi visitada por Deus nas profundezas da alma. A palavra diz que, após sua restauração, o povo seguiu viagem. E o texto de Números 12 não menciona mais Miriam naquele momento. Mas o silêncio bíblico aqui não é ausência de valor. É reverência a uma história que foi transformada. É como se Deus estivesse dizendo: ela voltou. Ela está de pé. E isso basta. Há mulheres que não precisam mais se provar, porque já foram tratadas no íntimo. Já enfrentaram o espelho.
já passaram pela dor da exposição e pela cura do espírito, e agora caminham com um novo tipo de força, a força de quem foi restaurada por dentro. Miriam carrega essa marca, a marca da mulher que não parou na crítica, nem se deixou afundar pelo ressentimento. Ela reconheceu, ela viveu a disciplina, mas também recebeu misericórdia, e continuou na jornada. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a força: Deus não cancela a mulher que Ele mesmo chamou. Ele corrige, Ele trata, Ele confronta, mas sempre com o objetivo de restaurar. E Miriam é prova viva disso, a mesma mulher que vigiou o cesto, que correu com coragem até a filha de Faraó, que lutou pela sobrevivência do irmão, que cantou no deserto, que enfrentou o peso do ciúme, que passou pela lepra, que viveu a exclusão. Também é a mulher que terminou a jornada de pé. Em Números 20, encontramos um último registro sobre ela, e ele é profundamente simbólico. Então os israelitas chegaram a Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. É só isso. Nenhum elogio, nenhum discurso, nenhuma explicação. Mas, se prestarmos atenção, entenderemos o que isso significa. Miriam morreu em Cádiz. E sabe o que Cádiz representava? O limite, a fronteira, o último ponto antes da terra prometida. E isso diz muito sobre quem Miriam foi. Ela não morreu no Egito, não morreu no meio do deserto, não foi esquecida nas margens. Ela chegou até o fim, cumpriu sua missão. Sua história atravessou as estações mais duras: infância, coragem, louvor, crise, disciplina, restauração, e terminou no ponto onde a promessa quase podia ser tocada. E há algo de profundamente belo nisso, porque nem toda mulher será lembrada por grandes feitos públicos. Nem todas estarão em evidência até o último dia. Mas há aquelas que, mesmo com erros e acertos, permaneceram. Chegaram, foram até onde Deus as queria, e Miriam foi uma delas. Ela não aparece na entrada da terra prometida, mas foi uma das que ajudou a abrir caminho até ali. Foi uma das que carregou promessas nas costas, que sustentou a liderança em oração, que influenciou uma geração, ainda que o nome dela tenha sido citado poucas vezes. E talvez essa seja a grande verdade que o Senhor quer nos lembrar hoje. Nem sempre você será a protagonista, nem sempre seu nome estará nas manchetes. Mas, se você perseverar, se continuar, se deixar Deus te tratar no íntimo, você vai chegar até onde Ele te prometeu. E isso será mais do que suficiente. Miriam morreu em Cádiz. E depois disso, algo interessante aconteceu. Não há mais registro de canções femininas liderando o povo no deserto. E talvez, porque aquela adoração era única, era dela, era de quem tinha visto o começo. Há canções que não se repetem. Há mulheres que foram levantadas para um tempo específico, e que marcaram esse tempo com sua coragem, sua fé, sua intercessão e até com suas falhas. Porque Deus não usa mulheres perfeitas. Ele usa mulheres reais, que amam, que erram, que choram, que adoram, e que permanecem. Se você se identificou com essa história, se já foi a mulher do cesto, da margem, do louvor ou até da lepra, saiba, você ainda está na jornada. Ainda tem estrada pela frente. E Deus não te esqueceu. Você não é invisível para Ele. Ele viu você quando ninguém viu. Ele ouviu seu canto no deserto. Ele sentiu sua dor no isolamento. E Ele está te conduzindo, passo a passo, até o lugar onde a promessa se encontra com a perseverança. A história de Miriam é sobre intercessão anônima. E sobre uma fidelidade que não precisa ser aplaudida para ser validada. Hoje, talvez você esteja no seu Cádiz. Talvez não veja ainda a terra prometida, mas já esteja bem perto. Não desista agora. Não pare na comparação. Não se deixe prender por feridas antigas. Caminhe, e se for preciso, caminhe em silêncio, porque Deus está ouvindo até os passos que você dá quando ninguém mais está vendo. E se essa palavra tocou seu coração, deixe aqui nos comentários uma frase que ecoe sua fé silenciosa. Pode ser algo como: eu ainda estou na jornada, ou Ele me vê mesmo quando ninguém vê. Declare isso com o coração. Escreva como quem está selando sua decisão de permanecer, porque há honra na mulher que caminha com Deus, mesmo sem tamborins nas mãos. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou espaço no seu coração. Talvez você tenha sentido algo, um incômodo, um consolo, uma confirmação, e isso não é por acaso. É Deus tocando áreas que, muitas vezes, nem a gente sabia que ainda precisavam de cuidado. Então, se isso falou com você de alguma forma, se inscreva agora no canal. Isso não é só um clique. Aqui, cada vídeo é um passo a mais no caminho da restauração, da identidade e da fé. E antes de sair, não deixe de assistir o próximo vídeo que já está aqui na tela. Ele é a continuação do que o Espírito está fazendo, e pode ser exatamente a resposta que você nem sabia que precisava hoje. A gente se vê lá.